quando a gente começa a falar de Jesus no meio do vôlei, ali passa a ser igreja. Quando nos reunimos aqui em nome de Jesus, ali passa a ser igreja. Então por isso que é church, é que nós somos igreja em todo o tempo. E aí vem o nome, né, Casa da Graça. E eu gosto disso, casa, porque casa fala de lar, de um ambiente de família, de irmãos, um lugar onde você é amado, um lugar onde você é acolhido. E na casa, nossa família é assim. Então existem irmãos mais velhos, da qual você aprende com eles, do qual eles te ensinam, e você caminha junto em laço de amor. Mas todos são filhos. Todos têm direito à mesa. Todos têm direito à herança. E por isso nós somos casa. Que aqui é uma comunidade de irmãos, de família. Amém? E dá graça porque é isso que nós acreditamos, e é isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos. É o favor imerecido de Deus. É a bondade de Jesus. Então, para quem está vindo hoje primeira vez, eu quero dizer que meu desejo é que você se sinta amado neste lugar. Que você se sinta acolhido neste lugar. E eu acredito que temos um grande desafio pela frente. E qual que é o desafio? É ser igreja para aqueles que não gostam da igreja. E ser igreja para aqueles que a igreja não gostam. Esse é o nosso desafio hoje. Sabe, pessoas foram feridas pela religião. Pessoas foram feridas pelo sistema. E tem certos lugares, certas denominações que excluem pessoas. Sabe, não gostam de certas pessoas. O nosso grande desafio é ser igreja para aqueles que não gostam de igreja e ser igreja para aqueles que a igreja não gosta. É ser como Jesus. Jesus ele atraía para si as prostitutas, os leprosos, os maltrapilhos. E hoje nós nos reunimos aqui para dizer justamente, existe um convite para se assentar à mesa. E esse convite é para os maltrapilhos. A Bíblia fala para nós que Jesus ele foi chamado de amigo de pecadores e beberrão. Olha o título que Jesus recebeu. As pessoas falam, aquele ali é amigo de pecadores e beberrão. Olha, se Jesus foi amigo de pecadores e beberrão, eu também quero ser. Quero poder que as pessoas saibam que existe um lugar na mesa para elas. Independente da situação que elas estão, eu quero dizer, existe um convite disponível para você. E você é muito bem-vindo na mesa, a mesa dos filhos. Amém? Então, só compartilhando qual que é o intuito da nossa reunião aqui. É viver Jesus, é amarmos uns aos outros. Amém? Eu estou gravando um áudio porque, infelizmente, no YouTube você só consegue fazer uma transmissão quando você tem 1000 inscritos. Aí falta só 900, então tá perto. E aí eu decidi então gravar o áudio e aí eu posto depois no YouTube o áudio da pregação. Então a mensagem do domingo passado tá lá no YouTube lá. Eu tô fazendo propaganda aqui agora, minha, não sei se você percebeu. Tá lá Hamilton Souza Ferreira, você pode pesquisar lá, tem a ministração de domingo passado. E eu dividi ela em duas partes, então eu te recomendo você ouvir. Vai lá, escuta lá, né? No começo, eu gravava todas as pregações, sabe? E aí eu era muito abençoado. E teve uma vez que eu escutando uma pregação, eu fui tão tocado que eu falei, nossa, mas esse rapaz tem unção, né? E era a minha pregação que eu estava ouvindo. Então assim, eu mesmo sou edificado me ouvindo. Então eu acho que você deve ser também. Não é por causa de mim, é por causa dele, a unção que tá é dele. Amém, Jefferson? Então, obrigado pelo seu amém. Vocês podem falar amém, tá? Pode falar amém, Jefferson? Fala amém, então. Amém. Então, obrigado. Eu vou te dar um... Tem bombom? Não. Eu vou arrumar um bombom pra você. Se você falar amém toda vez, se eu pedir, eu vou te dar um bombom pra você no final. Amém. Irmãos, então vamos lá. Eu quero hoje... tá. Só entendendo. O Jefferson só veio uma vez aqui, né, Jefferson? Hoje tá vindo a segunda vez. Obrigado pela sua presença. É uma honra pra mim. Eu não sei nem descrever tamanha honra que eu me sinto hoje em sua presença aqui. Nem Salomão teve a oportunidade de ter o Jefferson como membro, né? Então, hoje
Então, quando nós entramos no momento da palavra, eu chamo isso de mesa. Momento de mesa. Né? Obviamente, como hoje vem uma quantidade expressiva de pessoas, não tem como todo mundo se reunir na mesa. Mas um dia nós podemos arrumar uma mesa maior, né, Genilton? Arrumar uma mesa mega, gigante, colocar todo na mesa. E então esse momento nós chamamos de mesa. O momento que nós sentamos para comer, né, que está tudo disponível. Então, no nosso momento de mesa hoje, eu quero compartilhar uma mensagem com você. E eu queria te convidar que você pudesse abrir sua Bíblia aí. Você tem Bíblia, se você não tem também, acompanha. Isaías, capítulo 61. Eu prometo ser breve, vou tentar ser breve, na verdade. Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3. Acharam? Então vou ler o texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdades aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém? O título da minha mensagem hoje é Ungidos para pregar boas novas. Hoje eu quero falar disso. Primeiro eu quero começar dizendo para você que em Israel era costume, de vez em quando aparecia uma pessoa autodenominando-se Messias. Então acredito que por um tempo houve pelo menos 5 a 6 pessoas que saíram dizendo que era Messias e carregando a multidão. E o que aconteceu foi que os mestres naquela época colocaram alguns critérios. Eles estabeleceram alguns critérios dizendo que o Messias genuíno ele faria alguns sinais. E então, para distinguir qual que era o Messias verdadeiro dos Messias falsos, eles disseram que o Messias verdadeiro faria alguns sinais. E os sinais que eles colocaram foi justamente o que a Bíblia fala que o Messias faria, que era curar um cego de nascença, ressuscitar morto, curar leprosos. E quando João Batista está preso, não sei se você sabe da história, quando João Batista está preso, ele envia os seus discípulos, fala, olha, vai ter com Jesus e pergunta se ele é o Messias ou havemos de esperar outro. A resposta de Jesus é, vai e diga a João que aos pobres está sendo pregado o Evangelho, os cegos estão sendo curados, os mortos estão ressuscitando e os leprosos estão sendo purificados. A resposta que Jesus deu a João estava dizendo, eu sou o Messias, porque eu estou fazendo os sinais. Vocês conseguem entender? Então, não existe dúvidas algumas que Jesus é o Messias. E aí, o nome Messias significa ungido. O nome Messias significa ungido, que é o mesmo, a palavra grega, Cristo. Por isso nós chamamos Jesus Cristo, que ele é o ungido, Jesus o ungido. Irmão, então não existe dúvida alguma que Jesus é o ungido de Deus, é o Messias enviado. E nesse texto de Isaías, capítulo 61, que nós lemos, olha interessante, eu vou ler aqui, talvez você não precise abrir, mas eu queria que você prestasse atenção. O primeiro texto que Jesus tem a oportunidade de ler na sinagoga é justamente o texto de Isaías. E eu vou ler novamente aqui para você, lá em Lucas, capítulo 4, versículos 17 e 22. Só acompanhe, por favor. Diz o seguinte. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fala assim, apregoar. Fala mais forte assim, apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se.
Todos na sinagoga tinham seus olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Irmãos, lembra, o título da minha mensagem hoje é Ungidos para pregar boas novas. Jesus, ele pega o livro de Isaías, abre no texto, ele lê o texto e diz: hoje está se cumprindo o que acabei de ler. Esse texto de Isaías 61, ele é um texto que fala justamente do ministério do Messias. Jesus então pega o livro e ele fala: hoje está se cumprindo. Agora, sabe o que é interessante? É que minha mensagem é que nós hoje fomos ungidos para pregar boas notícias. Amém. Eu quero dizer para você, pregue o que Cristo pregou. No texto que nós lemos aqui de Lucas, a Bíblia fala para nós que Jesus ele fechou o livro quando ele disse o pregoar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia fala então que ele fechou o livro e deu para o assistente. Mas não sei se você reparou, no texto lá de Isaías, diz apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Meu, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando Jesus veio no seu ministério, o ministério que Jesus veio não foi condenar, mas foi apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Quanto? 3 anos e meio. Na Bíblia, números têm significados. Por exemplo, o número 12 na Bíblia é número de governo. Porque são 12 príncipes, são 12 tribos de Israel, que são 12 príncipes. São 12 apóstolos. A Bíblia fala que em volta do trono do Senhor existem 24 tronos. Provavelmente está se referindo aos 12 tronos de Israel, da tribo de Israel, e os 12 apóstolos. Então o número 12 na Bíblia fala de governo. O número 7, ele fala de totalidade, de algo completo. Então 3 anos e meio é a metade de 7. Não é isso, pai? Você é bom de matemática? Obrigado pela sua confirmação. Meu pai é fera em matemática, você tem que ver. Esse cara aí te falar. Então 3 anos e meio é a metade de 7. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Sabe o que isso quer dizer? É que ainda existe uma parte do ministério de Jesus a ser cumprida. Entenda, estou falando do ministério, não da obra. A obra foi completa. Quando ele consumou na cruz, ele consumou a obra completamente. Amém? Quando ele disse tetelestai, foi de uma vez por todas. Mas o seu ministério ainda existe algo a ser cumprido. E o que precisa ser cumprido ainda, Hamilton? É o dia da vingança. Sabe, é o dia do juízo. E aí, o que eu quero dizer para você é que realmente virá o dia que Jesus virá julgar as nações. Virá estabelecer o seu reino. Haverá realmente um dia que a Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Em que Deus irá vingar. Mas ainda não chegou. O que eu quero dizer para você hoje é que você precisa pregar até onde Cristo pregou. Jesus, ele leu o texto e diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro. Hamilton, virá o juiz? Virá, mas ainda não chegou. Minha mensagem não é sobre o juízo de Deus. Minha mensagem não é para colocar medo no seu coração, mas minha mensagem é: existe o ano aceitável do Senhor. Existe o ano da graça do Senhor. Nós estamos na dispensação da graça do Senhor. Essa é a nossa mensagem hoje. Você consegue entender isso? Sabe, meu irmão, olha a comparação. Diz que é um ano aceitável e o dia da vingança. Sabe o que quer dizer? Que a graça, o ano da bondade de Deus é sempre maior. Irmão, não tem comparação. Olha para você ver, é o ano aceitável em comparação ao dia da vingança. Porque a bondade de Deus é sempre maior. Pode dizer amém? Sabe, a bondade de Deus é sempre maior o tempo. E hoje eu quero dizer para você que nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação do ano aceitável do Senhor. E Hamilton,
Sabe, eu fico me perguntando certas coisas, me questionando. Algumas pessoas disseram que coronavírus era juízo de Deus no mundo. Saíram profetas dizendo aí que coronavírus era o juízo de Deus. Eu fico me perguntando da onde que eles acham isso. Porque eu vou fazer uma afirmação com muito respeito e reverência a Deus, mas que se Deus estiver hoje julgando o mundo, Ele terá que se desculpar com Jesus. Se Deus hoje estiver exercendo seu juízo sobre o mundo, Ele terá que se desculpar com Jesus. Porque isso é muito sério, irmãos. Então não sei se você viu um videozinho que rolou na internet aí, do cara falando que no carnaval houve um teatro lá do Satanás vencendo Jesus. E aí, na verdade, eu nem vi o vídeo completo, na verdade, mas eu vi o povo comentando. Aí no vídeo ele fala, olha, lembra? Aconteceu assim assado, e aí veio o coronavírus, e aí hoje não tem carnaval. Irmão, esses crentes para não dizer que é engraçado, né? Pensa comigo. Acontece uma encenação no carnaval, o diabo vencendo Jesus. E aí Deus fica tão indignado com isso, tão revoltado com isso, que Ele fala, é assim? Então vocês vão ver agora. Aí Deus bola uma estratégia de vingança. Qual que é a estratégia de Deus? Vou lançar um vírus. Eles vão ver. Aí Deus manda o vírus. Aí esse vírus mata milhares de pessoas. Um monte de família sofre com luto. Aí para chegar agora no carnaval, o povo tá vendo? Vocês fizeram zombar de Jesus, agora vocês estão sofrendo. Irmão, vamos ser honestos. Esse Deus é um Deus muito infantil, né não? Esse Deus é um Deus muito infantilizado. Aonde que, porque Ele ficou irritado, Ele está disposto a matar centenas e milhares de pessoas só para exercer o seu juízo sobre algo. Você acha que isso não é um Deus muito infantil, não? Um Deus mimizento, bicudo? Que falou, não aceito isso, eu vou bater o pé, anjo Gabriel, é para você fazer isso, não? Sabe? Que Deus é esse, meu irmão? Sabe, eu não prego esse Deus. Eu prego um Deus de amor. Eu prego um Deus que não tem nada a ver com vírus nenhum. Eu prego um Deus que Ele morreu numa cruz por você, foi justamente para te curar, para te salvar. Sabe, seria muita contradição minha dizer que Jesus morreu numa cruz por você para te dar saúde, cura, e depois dizer que Ele coloca enfermidade em você só para te ensinar algo. Olha, vocês são pais, vocês colocaram uma enfermidade, uma injeção de vírus no Enzo só para ensinar ele? Vou te ensinar, menino, você obedecer aqui, vou enfiar uma injeção de vírus no você aqui para você aprender a me obedecer. Pra você aprender coisas. Irmão, eu não acredito nesse Deus. Sabe, vou fazer uma afirmação muito séria. Alguns deuses que são pregados aí em certos púlpitos, eu sou ateu. Eu não consigo crer. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio manifestar quem Deus é. Jesus é a exata expressão de Deus. Filipe diz, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, quanto tempo estás comigo? Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe o que Jesus é? Certa vez o homem chega para Jesus e fala, Senhor, se queres, me purifica. A resposta de Jesus é, eu quero. Sabe, a resposta de Deus, eu quero te curar, eu quero te sarar. A resposta de Deus não é, eu vou colocar a enfermidade em você. Vocês estão conseguindo entender isso? Seu irmão, o coronavírus não é juízo de Deus. Deus não está exercendo seu juízo sobre o mundo. Não acredite nisso. Porque nós não somos profeta do caos. Irmãos, é muito fácil, não é verdade? Quando acontece um caos, levantar alguém dizendo que é profeta de Deus e falar, isso é de Deus. Nós não somos profeta do caos. Nós anunciamos vida. Nós pregamos boas novas. Vocês podem dizer amém por isso? Sabe, irmão,
eu pontuei algumas coisas aqui. Nós pregamos vida e não caos. E como podemos identificar a pregação de morte? Pontuei algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Mas presta atenção, quando eu falo pregar, nós fomos ungidos, eu fui ungido, você foi ungido para pregar boas novas. E você pode pensar, Milton, mas eu nem sou pregador. Eu não estou dizendo nesse aspecto. Sabe, mas quando você estiver aconselhando alguém, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver ministrando algo, entenda que você recebeu unção para pregar boas novas, boas notícias. Sabe, essa é a verdade sobre mim e sobre você. Quando você estiver numa conversa, às vezes uma simples conversa, entenda que você foi ungido para pregar boas notícias. E aí, Hamilton, como podemos identificar uma pregação de morte? Então, coloquei alguns pontos aqui só para forma didática. Quando se prega lei em vez de graça. O que é lei? Lei é o que o homem tem que fazer para agradar a Deus. Lei é o que o homem tem que fazer para se justificar diante de Deus, para ser aceito. Então, a pregação de morte é quando alguém prega lei em vez da graça de Jesus. Quando se prega condenação em vez de perdão eterno. Então, quando as pessoas estão falando de condenação, pregando condenação, isso é pregação de morte, isso não é boa notícia. Quando se prega autoajuda em vez de pregar o poder do Espírito, isso gera morte. Quando se prega o que o homem pode fazer em vez do que Cristo fez. Sabe, irmão, toda pregação que tenta levar você a olhar para si, a você tentar fazer na sua força, isso gera morte. Mas a nossa pregação é o que Cristo fez por você. Nossa pregação é o que Jesus fez por você na cruz. Sabe, quando se prega que somos salvos pela graça, mas que a santificação é pelo nosso esforço próprio. Isso é morte. Vou contar um negócio para você. Muito tempo atrás, tem muitos anos isso, eu era menino, novo. A Ricardo Eletro lançou uma promoção que era, passou uma propaganda na televisão que era o celular por R$1. Meu pai lembra disso, né, pai? A propaganda lá era, compre um celular por R$1. Nessa época até teve gente que deu um processo nela, porque meu pai foi lá, e aí naquele chegou lá, na verdade R$1 era a entrada, e você tinha que pagar um plano, não era assim, uma coisa assim? Sabe o que é isso, irmão? Essa é a mensagem de alguns lugares que você vai, é mais ou menos assim. Olha, pode vir, vem para Jesus, é quase de graça, é pouquinha coisa, você só precisa se arrepender, aceitar Ele, é R$1 sequer que você paga. Aí a pessoa, nossa, então eu vou para Jesus. Aí ele chega para Jesus, não, que ele tá lá, fala, não, agora irmão, deixa eu dar um negócio para você. Agora existe um carnê que você tem que pagar todo mês. Você tem que dar o dízimo todo mês. Você tem que se esforçar para ser santo. Você tem que fazer aquilo outro. E dependendo do lugar que você não pode nem rapar o sovaco. Que aí você tá lascado. Sabe o que é isso? É a propaganda que te faz. Vem, é quase de graça. Mas na hora que você chega, eles te apresentam o carnê. Essa é a mensagem em alguns lugares, irmão. Deixa eu te falar, você sabe o que é graça? Graça, ou ela é de graça, ou ela não é graça. Então se eu viro pro Jefão e falo, Jefão, vou te dar uma Ferrari de presente. Mas aí você paga pequenas parcelas de R$100. Isso é graça? Não. Porque se eu cobro um valor, por menor que seja esse valor, a graça deixa de ser graça. Vocês estão entendendo isso? Sabe, por menor valor que eu esteja cobrando de você, isso já não é graça mais. Outra pregação que é morte. É quando a pregação nos leva a crer que Deus está irado conosco. Sabe, é quando as pessoas pregam dizendo, olha, sabe por que isso está acontecendo na sua vida? É porque Deus está irado com você. Deus está irado com o seu pecado. Sabe, toda pregação que leva você a crer de um Deus irado, ela vai contra o ensino da nova aliança.
Sabe por que Deus não pode hoje exercer seu juízo sobre o mundo, sobre mim e sobre você? É porque todo o juízo de Deus caiu sobre Jesus na cruz. É porque teve um dia em que Jesus assumiu a condenação, a culpa que era minha e para você. E o juízo de Deus caiu sobre Jesus. Por isso que hoje Deus não pode te condenar. É porque alguém já foi condenado no seu lugar. Seu irmão, quando pregam que a vitória sobre o pecado e o diabo é algo que conquistamos e não que recebemos pela graça. Quando a pregação nos leva a sentir culpa e condenação em vez de ter alegria da justificação. Quando se prega que a bênção é para quem merece em vez de ser pela graça. Quando a pregação ensina a fazer barganha com Deus. Sabe, tudo isso que eu estou falando para você são exemplos de pregações que geram morte. São pregações que não trazem vida. Para finalizar, estou quase finalizando. Olha o que diz Provérbios 16, 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, saúde para os nossos ossos. Irmão, tinha um versículo para cima aqui. 1 João 2, 27 diz o seguinte: E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como vos ensinou ele, assim nele permanecei. Eu estou dizendo para você hoje que você foi ungido para pregar boas notícias. Que nós não somos pregadores do caos. Nós não estamos aí saindo por aí pregando que Deus está irado com o mundo e que está doido para descer um raio na sua cabeça. Sabe, essa não é a nossa mensagem. E 1 João diz que você recebeu essa unção. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E o Espírito Santo é a própria unção de Deus. Sabe, você carrega agora essa unção que permanece em você. E aí o texto de Provérbios, eu gosto desse texto demais. Eu lembro que quando eu estava lendo esse texto a primeira vez, o Salmo, o Provérbios 16, quando eu li esse versículo, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Jesus, que nos meus lábios possa sair favor. Que dos meus lábios possa sair graça. Que dos meus lábios possa sair favos de mel. Sabe por quê, meu irmão? Porque vai vir pessoas com almas amarguradas até você. E quando você abrir sua boca, favos de mel vai sair de você e adoçar essas almas. Sabe, quando vier pessoas com o coração aflito, angustiado, sua boca possa ser como sair favos de mel. Seu irmão, eu fiz essa oração há muito tempo atrás. Eu lembro que uma vez eu fui compartilhar algo bem rápido e aí alguém compartilhou com outra pessoa e me falou depois. Compartilhei algo e a pessoa falou assim, nossa, quando Hamilton abre a boca parece que sai favor da boca dele. Seu irmão, isso é que eu creio. Sabe, eu creio que vai chegar pessoas aflitas até você e quando você for abrir a sua boca, as pessoas vão sentir um toque diferente. As pessoas vão sentir um toque de graça, um toque de unção. Ó, isso é importante, hein, filho? Te ligando agora, hein? Sabe, irmão, eu declaro sobre a sua vida que você vai ter favor em seus lábios, graça em seus lábios para expressar. Então, para a gente finalizar aqui, nós não pregamos que Deus está condenando você. Mas nós pregamos que Ele sofreu a condenação no seu lugar. O texto de Isaías 61 é um dos textos que eu mais confesso Ele. É um dos textos que eu mais me aproprio dele em primeira pessoa. Eu leio o texto e falo, isso aqui é para mim.
E o texto diz que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Meu irmão, Deus vai te enviar você a certos lugares para que pessoas com coração quebrantado sejam curadas. A proclamar a libertação aos cativos e apoio e liberdades aos algemados. Senhor, eu declaro sobre a sua vida que pessoas escravizadas pelo medo, pelo pecado, pela depressão, pela angústia. Aonde você chegar, meu irmão, você vai estar trazendo liberdade para essas pessoas. Irmão, eu declaro sobre a sua vida que você irá pregar o ano aceitável do Senhor. Sabe, você vai pregar o ano da bondade do Senhor, a graça de Jesus. Irmãos, Jesus é lindo, amém? Quando pessoas vierem tristes, feridas, declaro que você será um canal de cura sobre a vida delas. O salmista ele diz o seguinte: unge a minha cabeça com óleo. E é tão lindo isso que quando a ovelhinha ela se machuca nos arbustos e a cabeça dela fica cheia de ferida, insetos incomodando ela. O bom pastor, ele pega a ovelhinha, traz para perto e ele derrama um óleo sobre a cabeça dela, sobre as suas feridas. E hoje meu coração é para que essa unção de Jesus, essa unção do Espírito Santo possa vir sobre nossas vidas, trazendo cura. Sabe, a minha mensagem, a minha boa notícia é que para os órfãos existe um pai de amor. A minha mensagem é que para as viúvas existe um marido que cuida delas, que ama elas. A minha mensagem é para aquele que está precisando de restauração, é que existe um Deus que restaura. Minha mensagem é para aqueles que estão tristes, abatidos, é que dizer que existe óleo de alegria. Minha mensagem é para dizer que aqueles que estão tristes, que existe um Deus que consola. Minha mensagem é para dizer que aqueles que foram feridos pela religião, que Deus não tem nada a ver com isso. A minha mensagem, meu irmão, é dizer de um Jesus bom, de um Jesus amoroso. Que eu não estou aqui para condenar. Jesus falou: eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Sabe, meu irmão, essa é a nossa mensagem, essa deve ser a nossa pregação. Quando pessoas vierem com depressão e se encontrar com você, que a sua mensagem seja: Ele quer te libertar. Sabe, existe óleo de alegria sobre a sua vida. Quando você encontrar com pessoas com casamento destruído, você pode falar: ei, existe um Deus que restaura casamento. Existe um Deus que restaura casamento, meu irmão, essa é a nossa pregação. Essa é a nossa pregação. Sabe, irmão, quantas pessoas, o coração sem cheiro de medo, ouvindo as notícias. Sabe, nossa mensagem não é essa, meu irmão. Deus não tem medo para você. Deus não é um Deus que coloca medo no seu coração. Sabe, meu querido, essa deve ser a nossa mensagem para essa geração. É o ano aceitável do Senhor. Ele está de braços abertos para te receber. Amém? Sabe, irmão, isso mexe comigo demais. Eu queria te convidar para você ficar em pé.